Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Você é que tipo de pessoa? A pessoa que gosta de camuflar as coisas, que tem muitos segredos, ou você é uma pessoa aberta? Aberta assim no sentido de não esconde nada, não tem nenhum segredo guardado, todo mundo sabe. Você não tem nada a temer e nem nada a esconder de ninguém. Que tipo de pessoa você é? Eu era, antes de conhecer a Cristo, antes de me entregar completamente para Ele, eu era uma pessoa completamente camuflada. Escondia muita coisa, mentia demais, demais. E quando eu conheci a Cristo, eu estava no fundo do poço. Literalmente, no fundo do poço. E Ele me resgatou. Eu achava que eu não tinha jeito, né? Eu já tinha feito muita coisa errada, né? E eu tinha nascido num lar cristão. Eu tinha um exemplo maravilhoso na minha casa, que era minha mãe, né? Ela vivia a Bíblia. Então, assim, eu sabia quem era. Eu sabia quem era Deus, né, através das atitudes dela, mas não conhecia. Como o Jó falou, né? Eu conhecia você de ouvir falar, agora eu te conheço pessoalmente. E foi o que aconteceu comigo. Eu conhecia ele de ouvir falar. E fui saber quem é ele pessoalmente depois que eu estava ali no fundo do poço. E eu achava que eu não tinha jeito, eu achava que eu tinha que ir embora, morrer, porque não tinha mais jeito para mim. Eu conhecia a verdade e mesmo assim fiz um monte de coisa que desagradava a ele. Então, o que aconteceu? Ele me resgatou e eu me tornei uma nova pessoa. Então, assim que eu conheci ele, realmente vi quem ele era, a maravilha de tudo que ele me perdoou, que eu achava que eu não tinha perdão, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para ele? O que eu posso para retribuir tamanho amor? Eu achava no começo, gente, foi anos para eu entender que eu não tinha que pagar nada, que a salvação era de graça, né? Como minha mãe fala, é de graça, mas não é barato. Era de graça, então eu achava que eu tinha que pagar tudo que ele fez para mim. E minha mãe sempre falava, filha, não tem como você pagar. Isso não existe, né? Você tem que viver uma vida, só obedecer o que ele falou, né? E viver uma vida reta. É isso que ele pede. Então, mas isso era muito difícil para entrar na minha cabeça. O orgulho, né? Você tem que deixar o orgulho de lado e saber que Deus te perdoou, né? Então isso foi muito difícil para mim no começo. Então eu tentava arranjar jeito de todas as formas para querer pagar. Mas eu comecei a pensar em soluções assim que brecasse os pecados na minha vida. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente quer se livrar das coisas ruins. A gente não quer carregar nada que venha do mundo, né, da nossa vida mundana. Não, a gente quer prestar. Quando a gente conhece Jesus, a gente tem uma transformação de vida. Se você não teve uma transformação de vida, tem alguma coisa muito errada. Então é porque você realmente não conheceu Jesus. Então eu fiquei pensando, a mentira, por exemplo, eu vou citar só um exemplo aqui, a mentira. O que eu fiz? Como eu mentia muito e eu não tinha essa noção como eu realmente mentia, eu sabia que eu mentia, mas não sabia que era tanto. Eu só fui ter essa noção depois que eu fiz essa promessa, porque eu lia na Bíblia o seguinte, que para você tomar cuidado com toda promessa que você for fazer, porque se você fizer, você tem que cumprir, mesmo com um dano seu. Então eu falei, bom, se eu prometer, eu não vou poder quebrar. Então eu falei, eu prometo para ti, Deus, que eu nunca mais vou mentir. E toda vez que eu mentir, seja uma mentira pequena ou grande, eu vou confessar na mesma hora para minha mãe.
E foi isso. Só que a partir desse momento que eu fiz isso, de 5 em 5 minutos, eu confessava pra minha mãe, eu falei isso, mas na verdade não era isso, era isso. E aquilo me deixava muito constrangida, muito. Porque eu percebi o quanto eu mentia por coisas que não tinha necessidade, coisas bobas, que não tinha necessidade. E isso ia me constrangendo. E esse constrangimento é que foi fazendo eu deixar essa prática da mentira. Então, depois de meses assim, é que eu fui perceber que já tinha muito tempo que eu não mentia. Então eu fiquei um pouco de tempo assim, confessando, porque esse confessar deixa a gente constrangida, né, com vergonha. Mas esse é o mecanismo de Deus, é para isso mesmo, para nos dar força para não pecar. Né? Por isso que é importante a gente confessar os vossos pecados uns aos outros, para que sejais perdoados, para que alcance a misericórdia e o perdão de Deus, né? Então, depois eu fui perceber, sem perceber, eu tinha parado de mentir e nunca mais menti. E toda vez que eu mentia, por um acidente assim de percurso, né, eu ia lá e falava. Então, quando você fala assim, é impossível você não mentir, é impossível você não fazer isso, é impossível. Gente, isso é frase do diabo, porque não é impossível, é possível. Deus, ele não pede coisas difíceis pra gente, demais, pra gente fazer. O que ele pede não são mandamentos difíceis demais pra gente cumprir. Então, esse foi só um exemplo, né? Mas teve vários outros, né, que eu consegui vencer assim. Me propus a fazer, nunca mais vou fazer isso, e não fiz. Mas como vocês podem ver, o Espírito Santo, ele é a chave das coisas, gente, para destravar, para fazer a gente vencer sobre a gente mesmo, né? Aquela luta lá entre a carne e a velha pessoa e a nova pessoa. Você tem que alimentar a que você alimentar é que vai prevalecer. Então você tem que alimentar a nova, não a velha. Não traga coisas do passado, mundanos que você viveu, para a sua vida nova. Não, seja transformado pelo Espírito Santo. Então, é possível sim você deixar o pecado, você deixar de fazer o que você fazia antes. Hoje você não faz mais. Quando se está com Cristo, você não faz mais. Então, para você que não é de Cristo, não é cristão, é possível sim você largar aquilo que você acha que não tem jeito, aquele vício que você tem, seja o vício que for, é possível. Com Jesus, tudo é possível. Então, para o tema de vídeo é esse. Eu era essa pessoa camuflada, hoje eu não sou mais. Hoje eu sou um celular desbloqueado e sem senha. Porque a vida do cristão é essa, é um celular desbloqueado e sem senha. Não tem nada para esconder de ninguém, né? E não tem nada devendo também para ninguém. Então esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado e que Deus possa tocar no coração de vocês para que vocês se tornem. Se você ainda não é esse celular desbloqueado, tome coragem, confesse tudo que você tem para confessar e se veja livre. Isso é ser livre, é você não ter nada para colocar senha, gente, para bloquear, para ninguém ver. Não. Seja uma pessoa livre, isso que é ser livre. Isso é que ser cheia do Espírito Santo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que Deus os abençoe. Beijo.